Olá de novo, meus amigos, tudo bem? Como vão? Esse é o nosso vídeo 11 da tradução e análise do livro de Hal Crook, How to Improvise. Nós nos encontramos aqui na página 43, quando vamos começar o subtópico movimento melódico no ponto de mudança do acorde, certo? Vamos lá, vamos ver o que é. Então, movimento melódico no ponto de troca do acorde. Esse tópico lida com o treino da mente e ouvido para guiar o movimento melódico enquanto o acorde muda. Quando se trata de resolução de notas dissonantes, as regras e exercícios são restritivos, pensando na aplicação. É importante reconhecer que esses princípios forneceram a base para a construção de melodias fortes e líricas por centenas de anos e, portanto, devem ser consideradas fundamentais para a arte. A regra deve ser aprendida antes de ser quebrada. Então, o contraste é uma função estimulante da música, usada por um músico para atrair e desenvolver interesse no solo. Duas ações musicais que envolvem contraste são: número 1, salto melódico. Número 2, mudança de acorde. Com o salto melódico, a atenção é guiada para as notas do salto. Quanto mais largo o salto, mais atenção ele chama. Em mudanças de acorde, a atenção é atraída para o acorde do momento e para o próximo acorde. Quanto mais a harmônica troca, mais atenção ele vai atrair. Sempre que essas duas opções ocorrem simultaneamente na música, ou seja, quando a melodia salta na troca do acorde, existe uma tensão extra. Como resultado dessa tensão, o ouvido tem uma forte tendência de lembrar a altura da nota saltada, como a gente pode ver aqui no exemplo 47. O ouvido também retém o som da relação melódica e harmônica entre a nota saltada e o acorde. Podemos ver aqui também no exemplo 48, certo? Aí passando para a página 44, temos o seguinte: portanto, quando saltando no ponto de troca do acorde, a nota de onde ocorreu o salto deve ser consonante, ou seja, deve ser harmônica ao próximo acorde e deve se resolver direta ou indiretamente, preferivelmente por uma segunda menor para o próximo acorde. Vamos analisar aqui o exemplo 49 para ver isso. Aí embaixo do exemplo 49 nós temos o seguinte: se a nota no ponto de troca do acorde é dissonante, em qualquer um dos acordes na troca, deveria se resolver de resolução indireta ou direta por uma segunda, preferivelmente por uma segunda menor para o próximo acorde. Aí podemos ver aqui o exemplo 50. O exemplo 50 traz algumas resoluções. E ele diz qual resolução está sendo feita. Bem legal esse exemplo. Podemos ver aqui também o exemplo 51, as trocas saltadas sendo feitas. Aí embaixo do exemplo 51 temos aqui exceções para a regra do salto na troca de acorde. Entenda essas regras com atenção, porque elas vão ser usadas mais na frente no livro, tá? Então, exceções. 1. Quando o salto e a troca do acorde simultâneos ocorrem depois do fim da frase melódica, usualmente indicamos por pausa, nota sustentada ou ambos, criando uma quebra na continuidade melódica. Observa aí o exemplo 52. 2. Quando um salto e uma troca de acorde ocorrem simultâneas e envolvem notas da melodia contidas em um padrão melódico independente e forte. Veja aí o exemplo 53. E aí vamos passar para a página 45. A página 45 já dá o nosso primeiro exercício de movimento melódico, certo? Durante a mudança do acorde. É o exercício de resolução direta. Vamos lá. Usando as seguintes rítmicas, mas com suas próprias notas melódicas, faça um solo em andamento médio em uma progressão de 2 acordes em 4 compassos. Observe a regra do salto na troca de acorde. Use resoluções diretas quando a resolução for necessária. Veja aí o exemplo 54 para ver isso. O exemplo 54 se estende pela página toda. O número 1... E lá no finalzinho, temos o número 2. Aí, se a gente passar para a página 46, nós vamos ter aqui o exercício 2 de mudança melódica durante o acorde. Vamos ver o que ele fala aí. Movimento melódico durante a mudança do acorde, exercício 2, resolução indireta. Use as mesmas instruções do exercício 1, substituindo a resolução direta pela resolução indireta por segunda menor. Vamos observar aqui o exemplo 55 dessa vez para ver isso. E aí, passando para a página 47, nós temos o seguinte: movimento melódico durante a mudança do acorde, exercício 3. Aí sim, a ideia é geral para a gente pegar tudo. Vamos lá. Usando, de novo, o método Play-Rest, improvise em andamento mediano em um padrão de acorde de 2, 3 ou 4 acordes, ou uma progressão familiar, usando notas de longa duração, predominantemente mínimas e semibreves. Observe a regra do salto no ponto de troca do acorde, exceto entre frases melódicas. Use resoluções diretas e indiretas por segundas, preferencialmente menores, quando a resolução for necessária. Aí você pode observar o exemplo 56 e 57 para dar uma olhadinha melhor nisso. E para terminar esse tópico aqui, ele bota lá no final, como sempre, a agenda de prática diária. Eu acho essas agendas de prática diária que ele põe muito instrutivas. Se você seguir,
e aplicar isso, a sua chance de conseguir desenvolver esses temas, essas temáticas é muito grande. Então vamos lá. Exemplo de agenda de prática diária. Movimento melódico na mudança do acorde. 1. 40 minutos em exercícios usando resoluções diretas. 2. 40 minutos em resoluções indiretas. 3. 20 minutos na ideia geral de observar a regra do salto no ponto de troca do acorde. E 4. 20 minutos no espírito da música, que é como ele escreve ao pé da letra, que a gente vai falar aqui de diversão. E com essa agenda de prática, a gente encerra o nosso vídeo 11. Nós falamos aqui de movimento melódico, na hora da troca do acorde, certo? No próximo vídeo, vídeo número 12, nós vamos começar aqui na página 48 e vamos falar sobre linhas de notas guias e notas guias. Esse é um tema denso, um pouco complexo, mas vamos abordar ele com calma para conseguir entender tudo direitinho. Beleza? Então espero vocês no vídeo número 12. Muito obrigado e até já!